Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá acesso à presença do Todo-Poderoso Deus Pai, pelo Espírito que Deus nos tem concedido. Então, pelo Espírito do Senhor Jesus, nós chegamos diante do Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora, eu queria que você, minha amiga e meu amigo ouvinte, entendesse uma coisa. Nós falamos anteontem sobre como você vai identificar o verdadeiro sacerdote do falso sacerdote. Eu disse na ocasião que o sacerdote tem que ter o espírito do sumo sacerdote, que é Jesus. Então, para você ser um sacerdote, você tem que ter tido, tem que ter recebido o Espírito do Senhor Jesus. Aí vem aquelas pessoas, eu já recebi o Espírito Santo. E essas pessoas que dizem ter recebido o Espírito Santo, mas não receberam de verdade, essas pessoas estão se enganando. Por quê? Porque elas dizem, eu recebi o Espírito Santo, mas vivem no pecado, vivem com mentiras, mentirinhas. É como eu já falei, apenas a título de exemplo, havia uma obreira que pedia, que faltava ou faltou ao trabalho e depois foi lá na 25 de março, aqui em São Paulo, comprar um atestado médico para justificar sua falta. Ora, como é que pode uma pessoa que recebeu o Espírito Santo mentir descaradamente? Ora, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, se ele é o Espírito da verdade, como pode uma pessoa que tem o Espírito da verdade mentir? Não fica, não fica bem, não combina. Então, o Espírito da verdade vem sobre nós para que nós falemos a verdade, vivamos na verdade. Então a pessoa, por exemplo, diz, eu recebi o Espírito Santo, mas vive na prostituição, no adultério, quer dizer, no engano, na mentira. Como que pode uma pessoa ter recebido o Espírito Santo e ter uma vida contrária à vida de um servo ou de um sacerdote? Porque o sacerdote é santo, tem que ser santo como Deus é santo. Olha só o que diz o texto sagrado aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, esse culto racional é o culto, é o serviço do sacerdote ao sumo sacerdote, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito do sacerdote, do sumo sacerdote, que é Jesus, na linhagem de Melquisedeque, essa pessoa vive uma vida regrada, uma vida de justiça, uma vida correta, uma vida íntegra. A palavra dela é sim, sim, não, não. Ela não vive com mais ou menos. Ela não vive igual o sabonete, escorrega para um lado, escorrega para o outro, de acordo com as circunstâncias. Não. Ela é sim, sim, não, não. Porque esse é o caráter do sacerdote. Então, o caráter do sacerdote faz com que ele apresente a Deus o seu ser, a sua vida,
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, quer dizer, um culto inteligente, não é um culto emocional, não é um culto entusiasmado, não, é um culto que envolve a razão, a inteligência, o intelecto. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é automaticamente inserida entre os sacerdotes do Altíssimo. Mas, como eu já falei, muitas pessoas enganam a si mesmas e enganam uns outros, mas não enganam a Deus, nem muito menos o diabo. Porque tanto Deus quanto o diabo conhecem ela. Por exemplo, a pessoa, às vezes, muitas pessoas fazem milagres, curas, não é? Tem fé para curar os enfermos, tem fé para libertar os oprimidos, tem fé para fazer maravilhas no meio do povo. Então o povo pensa assim, puxa, aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma profetisa. Aquela pessoa ali é de Deus. Olha só, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. Olha, meu casamento foi transformado. Quer dizer, aquela pessoa fez maravilhas e ela passa para as demais pessoas a ideia de que ela é de Deus, que ela é uma sacerdote do Altíssimo. Mas isso tampouco quer dizer que a pessoa é sacerdote do Altíssimo. Não é porque as pessoas fazem milagres que elas são sacerdotes de Deus. Não é porque nós fizemos um trabalho magnífico no meio do povo, curamos enfermos, libertamos oprimidos, as pessoas estavam desenganadas pela medicina, foram curadas, que nós somos automaticamente considerados homens de Deus. Não, não é isso. O que define o homem de Deus, ou melhor, o sacerdote do Altíssimo, é que ele apresenta a sua vida íntegra, em sacrifício permanente. Porque quem é sacerdote está no altar, permanentemente no altar. E porque está no altar, ele está sempre sacrificando. Então o texto sagrado diz que nós temos que apresentar os nossos corpos, as nossas vidas, em sacrifício vivo, permanente ao Senhor, santo e também agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas, bispo, não entendi. O senhor falou aí que uma pessoa que faz milagres, os milagres não são os dons do Espírito Santo? Então, quando uma pessoa faz milagre, ela automaticamente tem o Espírito Santo. Se ela tem o dom do Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo? Não necessariamente, minha amiga e meu amigo ouvinte. Porque o diabo também faz maravilhas. O diabo também engana com curas maravilhosas. O diabo também engana com as pessoas com milagres espantosos. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Porque lembra quando Moisés se apresentou diante de Faraó e jogou a sua vara, cajado, e o seu cajado se transformou numa serpente? O que aconteceu com os magos lá do Egito? Os magos vieram e também fizeram as suas serpentes, ou melhor, fizeram os seus cajados se transformarem em serpentes. Você sabe disso, você viu os 10 mandamentos, se não viu, você pode ver novamente. Nós estamos passando na Rede Record todos os dias às 6 da tarde. Então o que acontece? O diabo também faz milagres, o diabo também faz maravilhas aos olhos humanos para enganar as pessoas. E eu mesmo fui vítima disso, porque eu era uma pessoa que tinha tanta verruga, eu tinha verruga da cabeça à planta dos pés. Até na boca eu tinha verruga. Um dia eu fui
num centro espírita, e inclusive o doutor, já faleceu, o doutor Santos Neto, era um espírita, e ele fez uma cruz e fez a reza dele lá na maior verruga que eu tinha no dedo, e disse, ó, daqui uns 3 dias você não vai ter mais nada. E realmente, 3 dias depois eu estava curado, não tinha mais nenhuma verruga. Foi uma coisa extraordinária. Todo mundo ficou assim espantado. Puxa, que coisa forte. E eu também, eu fiquei maravilhado, acreditando mais naquelas entidades. Só que, passado um tempo, algumas verrugas voltaram. Quer dizer, o que acontece? Não é porque o homem faz milagres que ele naturalmente é de Deus, que ele é sacerdote do Altíssimo. Não. Até porque Jesus disse, ele disse em Mateus, ele disse para os seus discípulos e outras pessoas que estavam todas ali reunidas ao seu lado, ao seu redor. Ele disse, olha, naquele dia muitos virão e dirão assim, olha, Senhor, eu curei em teu nome. Eu expeli demônios em teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. É muito forte isso. Muito forte isso. Mas é o que Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer, você conhece a pessoa pelos frutos. Os frutos. Não pelos dons. Os dons fazem parecer que a pessoa realmente é de Deus. Mas não é pelos dons, mas pelos frutos. E o que diz respeito aos frutos? Os frutos falam do caráter de Deus. Fala da verdade, da integridade, do caráter. Fala da lealdade, da fidelidade, do honrar a palavra, não é? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não se iluda com aqueles que têm fé para remover montanhas, mas não têm fé para ser fiel. Não tem fé para ser fiel a Deus. Não tem fé para manter a sua vida de integridade, sua vida correta, porque esses são os frutos que Jesus exige. Justiça, frutos de justiça. Frutos de justiça. Talvez você esteja assim, meio, poxa, eu pensava que fulano realmente era de Deus. Mas agora eu estou vendo que ele faz milagres, mas, poxa, realmente eu já ouvi sentado num bar de esquina, bebendo. Ora bola, peraí. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa ser sacerdote de Deus e sentar num bar para beber? Enfim. E ainda que não fosse para beber, para ficar lá no bar sentado no meio dos incrédulos, dos ímpios, conversando fiado. Não dá, não combina. O sacerdote está com a sua vida permanentemente no altar. Eu espero que você tenha entendido isso. Mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto para deixar bem claro, bem transparente, para que ninguém venha dizer, eu não entendi. Não, você vai ter que entender. Por bem ou por mal, você vai ter que entender, porque eu vou bater nessa tecla para que todos entendam, para que todos saibam quem é quem. Porque o sacerdote de Deus tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus tem integridade, tem caráter. Quem tem o Espírito de Deus é uma pessoa correta, santa. Ela apresenta o seu sacrifício vivo a Deus com a sua própria vida. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas.
Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Cristiane, eu tenho 30 anos e eu vivi uma vida muito triste. Era uma pessoa muito insegura, eu tinha muitos conflitos internos, né? E isso se exteriorizava para o meu meio, né? Então, eu vivia a base, para mim a felicidade estava sempre em coisas e pessoas. Então, eu focava, toda a minha vida era baseada no que os outros pensavam, no que os outros achavam. E além disso, eu também era uma pessoa muito vingativa. Então, quando uma pessoa fazia algo para mim, eu queria retribuir com o mal para ela. Então, eu queria fazer algo pior do que ela fez para mim. Aí veio o convite, né, de buscar o Espírito Santo para ser uma nova pessoa. E eu desejei o Espírito Santo ardentemente na minha vida. Eu queria muito, muito, muito o Espírito Santo. E abdiquei de amizades, de tudo que me separava de Deus, que tudo que impedia desse relacionamento com Deus, para buscar o Espírito Santo. E essa felicidade verdadeira veio quando eu me envolvi mais com Deus. Eu lia mais os blogs, né, as mídias relacionadas à mídia com Deus. E os lazeres, tudo, eu abdiquei tudo para poder focar mais no meu desenvolvimento da minha fé. Hoje eu sou uma pessoa segura, né? Não preciso de opiniões das outras pessoas, de pensamentos. O que eu penso em agradar a Deus, isso é mais importante. Ele me dá o discernimento para eu saber exatamente como agir, como proceder no momento certo. A força, né, a capacidade de perdoar a pessoa que me fez mal, a capacidade de não retribuir com o mal, mas sim com o bem, isso tudo foi através do Espírito Santo. Hoje eu tenho felicidade, de fato. A felicidade que eu buscava antes, hoje ela é real, verdadeira. Sou realizada, todos os meus conflitos internos, todos os meus traumas do passado, tudo que eu carregava de negativo na minha vida, isso foi eliminado. Meu nome é Felipe, eu tenho 32 anos e eu era uma pessoa arrogante, prepotente e egoísta. Eu era uma pessoa intragável, digamos assim, destratava as pessoas, não tinha nenhum tipo de consideração para com os outros. Pelo fato de eu ser bem-sucedido, pelo fato de eu ser independente, eu achava que eu tinha esse direito. E eu seguia esse lema, me alimentava desses pensamentos de traição, de diversão, de balada, enfim, de festas. Só que, com o passar do tempo, esse aproveitamento começou a ser negativo. Eu comecei a não conseguir mais ser feliz. Então, nessa situação, eu me desabafei com um amigo e me convidou para conhecer o trabalho da Igreja Universal. Aí eu comecei a frequentar as reuniões da Igreja Universal, comecei a aprender mais, porque se uma reunião que eu fui, uma palavra, já tinha me transformado, eu queria mais daquilo, não tinha o porquê parar. E comecei a buscar, comecei a aprender e eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí foi que eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a desejá-lo, porque eu não queria mais errar. Até ali eu tinha vivido conforme os meus próprios pensamentos, de acordo com a minha própria vaidade. Eu não pensava em momento algum se aquilo era certo ou errado. Se eu decidia fazer, eu faria. E eu decidi dar um basta. Eu falei, não, eu quero fazer o que é certo. Eu tive a experiência de
recebi o Espírito Santo, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho a minha esposa, eu não tenho mais a necessidade não sou mais carente, a necessidade de buscar felicidade ou buscar alegria, momentos de prazer fora do meu casamento. Hoje eu não sou mais egoísta, hoje eu não sou mais arrogante, não sou mais prepotente. Hoje a minha vida está infinitamente mais abençoada financeiramente falando do que naquela época, e nem por isso eu sou uma pessoa arrogante, nem por isso sou uma pessoa prepotente. Muito pelo contrário, hoje eu sou realizado. Hoje eu vivo conforme os pensamentos de Deus. Sigo essa direção. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vimos aí a mudança radical quando a pessoa recebeu o Espírito Santo. Quando a pessoa recebeu o selo de Deus. Nós vimos na sua forma de ser, na sua maneira de falar, você sente algo novo, algo grande nas suas palavras, é ou não é? Testemunhos assim, você sente que, poxa, realmente convence a gente, porque o espírito da pessoa batizada com o Espírito Santo combina com o nosso espírito, que fomos batizados também. Então, o Espírito de Deus combina com o Espírito de Deus que está em nós. O Espírito Santo é um só. Você pode conferir quem é quem diante do Todo-Poderoso. Quem é selado e quem não é selado. Aí você diz assim, mas bispo, mas a fulana, ela não tem um bom testemunho, eu não vejo um bom testemunho nela, mas ela se veste, ela coloca o uniforme de obreira da Igreja Universal, do Reino de Deus. Como é que pode? Eu falei, realmente, muitas obreiras, obreiros, aliás, falsos pastores existem por aí aos montes. Como é que você vai saber quem é quem? Eu não posso, eu não sou juiz de ninguém. Quando a gente sabe que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a gente promove para que ela seja obreira, obreiro, etc. Mas quando a gente sabe que a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, quando a gente vê uma falta, então a gente remove. Então essa pessoa que você viu com o uniforme de obreira e não é, de fato, eu não sei quem é. Mas um dia ela vai ser exposta, vai ser vista e ela vai ser removida, claro. Por essa razão, se a gente não remover, você pode ter certeza, minha amiga, meu amigo ouvinte, o próprio Deus vai fazer. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e eu queria fazer um convite todo especial para você que está me ouvindo e quer receber o Espírito Santo. Preste atenção, se você quer mudar de vida, você precisa do Espírito Santo. E se você quer receber o Espírito Santo, você tem que investir. Como assim, bispo? Você tem que investir sua vida. Você tem que querer, você tem que mostrar que quer. Você tem que provar para Deus que quer o Espírito Santo. Por isso nós temos uma reunião aqui no Templo de Salomão às 6 da manhã. Começa às 6. Portanto, quem quiser receber o Espírito de Deus tem que chegar antes das 6, 5h30, 15 para as 6, no máximo, para poder sentar-se e participar da reunião da busca do Espírito Santo tranquilamente. E se você quiser vir receber o Espírito Santo às 6 da manhã no Templo de Salomão, por favor, quando for no sábado, vá dormir cedo para você poder levantar cedo e disposto a buscar o Espírito Santo. Não venha depois de uma noitada, eu vou buscar o Espírito Santo depois de uma noitada na balada. Que história é essa? Não vem, né? Está brincando com Deus, não está brincando, você está brincando. Não venha, não faça isso. Fique na sua casa, porque é melhor, você não vai perder tempo. Porque se você quer receber o Espírito Santo, você passa a noite anterior numa balada, você quer receber o que espírito? Que espírito que você acha que vai receber? Não. Minha amiga, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que deitar cedo no sábado, para poder levantar cedo no domingo, para poder estar cedo lá. Às 6 horas em ponto você está preparada, aguardando a vinda do noivo. Não é assim que a gente casa?
então se prepara para subir no altar? Pois bem, para você ir ao encontro, ou para que o Espírito Santo venha ao seu encontro, você tem que estar preparada. Domingo, 6 da manhã, em ponto, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.